Salve galera, foi com emoção até o fim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara, tô até agora aqui anestesiado, tô até agora aqui anestesiado com essa vitória tricolor nos pênaltis, rumo às quartas de finais da Copa Libertadores da América. Vamos falar rapidamente para vocês aqui, um imbróglio de emoções nesse momento, né? Vamos fazer um resumo bem breve do jogo aqui. Olha, esse time de São Paulo ainda me mata do coração, hein? O Rafael brilhou nos pênaltis. São Paulo acabou conseguindo avançar, né? E realmente, de novo, foi com muita emoção, né? A garantia dessa classificação para as quartas de finais da Copa Libertadores, já que a gente empatou 0-0 lá, empatamos 1-1 aqui nos pênaltis, né? No tempo normal. O André Silva abriu o placar pra gente, aí ele precisava muito desse gol aí, inclusive, né? E no segundo tempo o Atlético Nacional acabou empatando, né? O Rafael, né, um cara que eu critico muito, foi sim o Salvador. Ele foi o principal nome da nossa classificação, né? Porque ele, depois de acabar brilhando lá na Colômbia, ele defendeu duas cobranças de pênaltis e garantiu 0-0 no jogo de ida. O goleiro defendeu ainda uma primeira penalidade do Atlético Nacional hoje aqui. Teve um pênalti para o Atlético Nacional e o Rafael pegou. Senão seria 2-1 para o Nacional. Então vamos fazer justiça ao Rafael, né? O São Paulo vai enfrentar na próxima fase o vencedor do confronto entre Botafogo e LDU. O Botafogo está em vantagem, né? Por ter vencido por 1-0 no jogo do Rio de Janeiro. Agora eles vão jogar fora, né? E aí a gente espera esse resultado aí. As quartas de finais da Copa Libertadores só em setembro, tá? Ah, Falando um pouco da partida, né? Que nem todo torcedor, já durante o primeiro tempo, nem todo torcedor mais otimista imaginaria que o início de jogo seria tão perfeito para São Paulo, né? Porque dos 2 minutos de jogo, uma boa troca de passes dentro da área entre o Cedric e o Rodriguinho quase terminou no gol do Rodriguinho, né? Isso foi logo no comecinho. E aí, na sequência, o São Paulo bombardeando, começou muito bem. Após a cobrança de escanteio, o Alan Franco desviou na primeira trave e acabou deixando o André Silva com o trabalho de complementar para fazer 1-0. E aí o São Paulo em vantagem acabou controlando bem a partida, tentou buscar ataques e saídas de velocidade, mas acabou que não conseguiu. Acabou levando perigo, pouco perigo ao gol do goleiro Ospina, né? Mas aí já o Atlético Nacional eles deram um pouco mais de trabalho, né? Só no final do primeiro tempo, né? Que o Morelos bateu uma bola para fora e aí depois o Rafael pegou um pênalti aí que o Morelos cobrou, né? E aí veio o segundo tempo, né? A gente achando que o São Paulo ia para cima de novo, né? A primeira chegada da segunda etapa foi realmente do São Paulo, né? Aos 9 minutos, aí o Enzo Dias apareceu pela esquerda, arriscou a finalização de fora da área e viu a bola passar perto do gol defendido pelo Ospina. Com campo para poder contra-atacar, mas sem poder decidir o jogo, o São Paulo não aproveitou os espaços, isso aí me preocupou um pouquinho no segundo tempo, e viu o Atlético Nacional acabar aproveitando. Aí, antes do empate do Atlético Nacional, inclusive, o Rafael já havia salvado, né, o São Paulo aí umas duas vezes já, né, duas defesas em sequência aí, né, antes desse gol aí do Nacional, né. No segundo tempo, o São Paulo fez o jogo ficar um pouco perigoso, vamos dizer assim, né, e realmente ficou. O São Paulo controlou muito bem o primeiro tempo e no segundo tempo o Atlético Nacional o Atlético Nacional acabou conseguindo empatar aí, né? Mas aí vieram as decisões por pênaltis. O Marcos Antônio perdeu um, o Atlético Nacional abriu a série de pênaltis, acabou perdendo, né? Um pênalti, né? E depois o Marcos Antônio perdeu um também. E aí, selando a nossa classificação, foi o Cedric Soares, né? E aí, o que eu fui pensando? Durante o jogo, o Lucas entrou, já deu uma outra qualidade no time, mas mesmo assim, ainda, ó, eu tô até abatido, assim, até agora, tô em êxtase ainda, nem sei o que eu tô falando direito. Vamos mais comemorar, né? Me deixou um pouco mais preocupado, né, com o segundo tempo do time, né? Porque o time tem caído bastante. E depois do gol.
O São Paulo caiu um pouquinho também de qualidade, né? E isso não é agora com o Crespo, tem sido assim há muito tempo, né? O São Paulo começa muito bem, depois oscila bastante durante a partida, mas eu senti o time um pouco cansado no segundo tempo, né? Apesar de ter poupado no sábado, eu senti o time um pouco cansado, né? Mas não importa, passamos na Copa Libertadores, muita emoção para o torcedor são paulino. Tivemos hoje 57.461 pessoas no estádio do Morumbi. Foi um público maravilhoso. A torcida de São Paulo fez aquele corredor lindo, Nossa Senhora, maravilhoso mesmo, né? E, e agora é descansar e pensar no Brasileirão domingo, 8h30 da noite, né? Hoje, antes do jogo da Libertadores, o São Paulo acertou a contratação do lateral direito Mailton da Chapecoense. Ele foi liberado, né? Ele foi liberado e já vai assinar com o São Paulo amanhã, tá? Então já tá tudo apalavrado, tudo certinho, né? E vamos acabar dormindo bem, né? Eu penso, não sei, cara, nota, vou dar 10 pro Rafael, cara. Foi o melhor em campo hoje, eu não quero dar nota individual hoje, né? Deixa isso pra domingo, né? A gente tá muito no êxtase ainda, mais é assim, Botafogo ou o time do Equador aí, a gente vai ter que jogar um pouquinho mais de bola, hein? Vamos comemorar, vamos partes por partes, mas quando eu vi os pênaltis, eu falei, meu Deus do céu, já lembrei de Curitiba, o que aconteceu há 2 semanas atrás. Falei, puta que pariu. Falei, meu pai amado, meu Jesus amado. Mas deu tudo certo, né? Vamos acabar dormindo feliz. E você aí, torcedor tricolor, vocês vão dormir feliz? Passa a visão pra mim aí. Amanhã eu faço um vídeo um pouco mais detalhado. Estamos muito na emoção ainda e vamos São Paulo nessa porra. Em busca do tetracampeonato da Copa Libertadores da América, beleza? Eu não tenho muito mais o que falar agora. Eu quero comemorar jogo após jogo. Estou sim, pés no chão. Acho que falta muita coisa pra gente ainda. Mas vamos caminhando, vamos caminhando. No ano retrasado, o Atlético Paranaense, com um time pior que o nosso, chegou numa final de Copa Libertadores. Por que nós não poderemos sonhar que estaremos em Lima em novembro desse ano, na final da Copa Libertadores, em busca da glória eterna, né, rapaziada? Beleza? Um abraço para vocês, torcedores tricolores. Vamos comemorar, vamos dormir, vamos baixar a adrenalina e vamos dormir tranquilamente a partir de agora. Nossa senhora, tô até agora ainda daquele jeito. Amanhã eu volto melhor, faço uma análise melhor. Vai ter shorts de imagens do Morumbi, um monte de coisa para vocês aí. Eu fiz o vídeo mais mesmo para poder desabafar, conversar com vocês aí. Esperar que vocês também comentem aqui no vídeo. Muito obrigado pelas visualizações aí. Eu preciso muito do carinho de todos vocês. Entendeu? Até por um momento complicado aí que eu tô passando também. E a gente precisa muito resenhar. E as lives estão de volta, hein? Beleza? Eu sou o Marcelo, vou ficando por aqui com Rafael Zete no gol. Vou dormir feliz da vida hoje. Queimei a língua com o Rafael e eu quero queimar mais vezes ainda, hein? Um abraço, nação. Fiquem com Deus.